tudo bem com você? Que prazer estar aqui de novo no nosso podcast Como Navegar pela Menopausa. E hoje é o segundo episódio que eu estou recebendo a personal trainer e educadora física, Débora Andrade. Débora vai continuar o nosso papo e a gente vai falar sobre os melhores tipos de exercício para mulheres 40 mais, a relação entre treino e doenças como lipedema, osteoporose e doenças cardiovasculares. E como adaptar isso à sua rotina, ainda que você esteja treinando em casa. Débora, seja bem-vinda mais uma vez e muito obrigada por aceitar o meu convite. Olá, Adriana. Olá, meninas. O prazer é todo meu. Vamos lá, eu estou aqui super animada para dar continuidade nessa conversa que está bem enriquecedora. Bom, vamos direto ao assunto. Quais são os melhores tipos de exercício nessa fase para mulher 40 mais? Vamos lá. Os melhores exercícios para a mulher nessa fase são os exercícios que priorizam os grandes grupos musculares, né? Principalmente os exercícios que trazem para o nosso dia a dia a funcionalidade. Então, a exemplo, né, o grande exemplo que durante muito tempo foi um vilão e que hoje nós sabemos que é super benéfico é o agachamento. Nós agachamos, gente, o dia inteiro. Né? Você vai sentar aí na mesa com a família para fazer a refeição, você agacha. Entrou no carro para dar uma voltinha aí no supermercado, você, quando senta no banco do seu carro, você está ali fazendo um agachamento. Quando você caminha, você faz um agachamento de 30 graus. Quando você sobe uma escada, você também está agachando, né? As nossas necessidades fisiológicas, né, são aí imprescindíveis. O agachamento. O agachamento, seja ele em forma de resistência, de insistência ali quando a gente está num banheiro público que você não pode sentar, ou quando você está em casa, que você precisa sentar e levantar. Então, o agachamento, sem dúvida, é o exercício que precisa ser feito, né? E ainda mais fácil quando se faz exercício em casa. Lembrando que existem várias adaptações para o agachamento, né? Várias amplitudes. Tem aí os agachamentos que são mais simples, que você pode fazer em isometria, que pode fazer apoiado na parede. Mas, sem dúvida, é um exercício que não pode faltar. O que é isometria? Isometria é quando você faz um exercício e você se põe na posição daquele movimento, mas você fica parada. Por exemplo, você vai fazer um movimento de um agachamento e se encosta na parede como se fosse uma cadeirinha. E fica ali paradinha. Daqui a pouco, 30 segundinhos é o suficiente para sua perna estar tremendo e ter aí também uma ativação muscular significativa, que gera resultados. Ou seja, a isometria, ela não tem nem impacto. Sim, não, ela não tem impacto e geralmente ela é utilizada, né, para o tratamento de algumas lesões, ela é utilizada para o fortalecimento muscular, quando esse aluno ele está aí em fase de iniciação do exercício, quando ele vem de um quadro de sedentarismo, quando ele vem de um quadro de debilidade muscular. Que eu vejo, às vezes, muitas pessoas nessa fase da vida com problema no joelho. Sim. Então, assim, a questão de você ficar sobe e desce, ou dar pulo e tal, pode ser uma coisa prejudicial, mas a isometria ela pode ser favorável às pessoas que têm esse tipo de problema, é isso? Exatamente, é sim. E é muito utilizado como recurso também na fisioterapia, né? Na fase de recuperação aí, principalmente das lesões aí de joelho, lesões aí de quadril, se utiliza a isometria como um recurso para o fortalecimento muscular. A gente vem falando desde o episódio anterior em musculação, mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a importância do exercício aeróbico, né? A questão da mobilidade, a questão, porque assim, a gente precisa de força, mas também tem o outro lado. Sim, com certeza. O exercício aeróbico, ele desempenha uma função muito importante no condicionamento cardiorrespiratório, né? E que vai aí contribuir principalmente para as pessoas que precisam otimizar o gasto calórico, para as pessoas que precisam, por exemplo, melhorar a qualidade do sono, né?
trabalhar essa função cardiorrespiratória dentro dos exercícios aeróbicos vai estar aí contribuindo para a melhoria dessa capacidade. E você, como treinadora, como é que você enxerga assim o que seria, sei lá, uma proporção? Você treina quantos dias na semana e quantos por cento desse treino deveria ser aeróbico e quantos por cento deveria ser de força? Excelente pergunta, né? Tendo em mente que a semana ela tem 7 dias e o nosso corpo ele precisa de um repouso para se recuperar, principalmente quando a pessoa é sedentária, quando a pessoa está retomando a prática de atividade física, e equilibrar, né, essa prática de exercício de força com a prática do exercício aeróbico é fundamental para que ela tenha aí resultados significativos, principalmente na melhora da capacidade cardiorrespiratória, né? Eu posso dizer que é interessante que esse equilíbrio pode ser alternado um dia de exercício aeróbico e um dia de exercício de treinamento de força, ou pode-se dividir esse treinamento de força e o outro restante do tempo que você tem ali para dedicar para essa atividade seja feito ali uma atividade aeróbica complementar. Dá também para se perceber um efeito a longo prazo significativo. Ou seja, você intercalar. Ou pegar o restinho do tempo que você tem e dedicar, quer dizer, você priorizar a atividade de força e o tempo que sobrar você fazer um exercício aeróbico. Um exercício aeróbico. Entendi. Ainda voltando a esse ponto, o que é um tempo que você acha que é um tempo ideal para você fazer? Porque as pessoas falam, tem gente que diz assim, eu vou para academia, vou malhar 30 minutos. Ou tem gente que diz assim, eu fico na academia 2 horas fazendo musculação. Hoje a gente sabe que as pessoas não têm esse tempo todo para poder ficar, só se você for herdeira, né? Que não é o caso da maioria. Mas as pessoas sabem que você não tem esse tempo inteiro. Então, qual é o tempo ideal, o mínimo para você ficar? E para você realmente sentir os resultados benéficos, né, dessa sua prática? Mais importante do que o tempo que eu vou ficar na academia ou o tempo que eu vou fazer essa atividade física é a intensidade com a qual eu vou fazer esse exercício, essa quantidade de exercícios que eu vou estar ali realizando. Então, eu posso fazer um exercício super eficiente a nível de intensidade em 30 minutos, como eu posso fazer um treino com a intensidade moderada, mas demorar um pouco mais de tempo para fazer essa quantidade de exercícios que foram ali destinadas a serem realizados. Então, eu preciso pensar o seguinte, que tão importante quanto o tempo que eu vou estar utilizando para fazer o exercício, eu preciso pensar na intensidade que eu estou fazendo esses exercícios. Entendi. É a intensidade que vai me trazer resultados. Ou seja, se você fizer um exercício por 30 minutos, com uma intensidade boa, moderada, ela atende. Moderada. Exatamente. Ou seja, se você tem 30 minutos, dá para você fazer exercício com uma intensidade moderada, não é isso? Exatamente. Se você tem 30 minutos para poder fazer seu treino, faça valer a pena seus 30 minutos. E soe sua camisa, jogue duro, que vai dar super certo. Nessa vida moderna que a gente tem, a gente sabe que tempo é escasso pra caramba, né? E é um dos maiores ativos. Então, a gente, para tentar ganhar mais tempo, a gente vai de carro para os lugares, a gente se movimenta muito menos. A vida moderna acaba trazendo para a gente uma série de facilidades, né? Que a longo prazo traz aí uma conta alta. Né? A gente tem que pagar uma conta alta por todas as facilidades, né? O controle remoto, o carro, o elevador. Então, essas pequenas mudanças no nosso cotidiano, como trocar o elevador pela escada. De repente, se você vai ao supermercado que fica perto de casa, ir caminhando ao invés de ir de carro, isso também já traz para você aí uma mudança no hábito que a longo prazo tem uma melhora significativa na sua qualidade de vida, porque você está ativo, né? Está ali fazendo
uma movimentação com o seu corpo e ativando a sua musculatura. Isso que Débora falou é importante porque a gente está falando sobre movimento intencional. E a gente acaba achando que a gente está poupando tempo, mas na verdade a gente está deixando o corpo da gente mais preguiçoso. E a gente nessa sensação, nessa condição de repouso, a gente engorda, a gente perde a questão da movimentação, a gente perde às vezes elasticidade, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que tentar trocar, porque pequenas mudanças elas podem gerar grandes efeitos na nossa saúde, principalmente nessa fase da vida. Agora eu quero falar sobre uma coisa que a mulherada, quando ouve na palavra musculação, já fala, não quero ficar musculosa, não quero ficar parecendo homem. Como se a gente tivesse essa capacidade milagrosa, hein, Débora? Nossa, é muito difícil ganhar volume muscular, ganhar massa magra, gente. Vocês não têm noção. Então, é necessário um trabalho específico, principalmente de ajuste da dieta, né? É necessário um treinamento com uma carga, com uma intensidade, com um volume de treino bem maior para que a gente consiga aí um volume de massa muscular grande e ainda assim a gente não consegue chegar próximo aí dos músculos dos meninos, né? As mulheres, a gente sempre ficou com aquela coisa na cabeça, dizendo que músculo é uma coisa muito masculina, né? Que a mulher fica muito masculinizada. E como a musculação é uma coisa nova, né? Que a gente vem ouvindo agora sobre a necessidade de ter uma reserva de músculos para a longevidade, então a gente tem isso no inconsciente coletivo. Nossa Senhora, para a gente ganhar músculo é uma loucura. Eu fico lá me acabando, para dar o tchauzinho, para isso daqui ficar... É difícil, não é fácil não. E ainda voltando a esse ponto da musculação, né? Eu queria que você falasse quais são os benefícios estéticos e funcionais da força. Adriana, uma série de benefícios, né? Vem aí atrelados ao ganho da força muscular. Principalmente a capacidade, né, que o nosso corpo ela desenvolve através dos músculos de sustentação, a capacidade de melhorar a nossa funcionalidade, a flexibilidade. Então, quando você tem músculos fortes, você tem menos chances de desenvolver aí uma lesão articular, uma lesão muscular. E estudos recentes também mostram, né, a importância do fortalecimento dos músculos dos membros inferiores para a saúde da nossa mente. A panturrilha é um músculo muito importante para o nosso corpo porque ela é o nosso segundo coração. O glúteo é um músculo muito importante para o nosso corpo porque ele é o grupo muscular mais forte do nosso corpo e é responsável aí pela nossa locomoção. E o quadríceps, né, é um grupo muscular também grande, é o maior músculo do nosso corpo, que é responsável aí por essa sustentação do fêmur e que vai trazer para a gente, além dessa capacidade, né, de manter a longo prazo a nossa memória ativa, ele também previne aí que tenhamos uma lesão por questões de funcionalidade e que compromete, inclusive, as chances aí do idoso, quando cai, de se manter vivo. Uhum. Então, é muito importante que tenhamos força muscular, né, para ao longo da nossa vida. Para continuarmos ativos e independentes, né? Com certeza. Tá, agora vamos falar sobre lipedema. A gente agora só ouve, você abre o Instagram, é lipedema para todo lado. Vamos falar sobre isso? O lipedema, ela é uma condição inflamatória crônica em que a mulher tem aí um acúmulo de gordura anormal, difuso principalmente nas regiões aí dos membros inferiores, né? Em algumas mulheres tem uma condição avantajada
nessa região do culote e subindo um pouco para a região do abdômen e na região dos braços. Então, ela se caracteriza por condições peculiares, né? Que vai desde o edema que fica na região que tem essa condição, a condição dolorosa. A mulher ela geralmente sente muitas dores nas pernas, sente muitas dores nos braços, às vezes dor até ao tocar, né? E a prática do exercício físico, do treinamento de força, ela precisa ser bem direcionada, já que é uma região que de fato causa muita dor. Então, às vezes se confunde com a dor que é causada pelo exercício físico, só que no lipedema ela é uma condição limitante, é uma dor que limita essa mulher, essa pessoa que tem o lipedema de realizar aquele movimento. Então, por exemplo, exercícios de impacto, né? Corrida, salto, essa mulher com certeza ela vai ter muita dificuldade de realizar esses movimentos porque ela vai sentir uma dor anormal nas regiões aí onde se concentra essa gordura, né? Gordura, perfeito. Nossa, eu não sabia que o lipedema ele causava dor, não. Causa muita dor, muito inchaço. Bastante com aspecto de celulite, né? Celulite, na região. E é um fator mesmo que limita as pessoas, né? Tem pessoas que têm lipedema grau 2, grau 3, que evitam, inclusive, ter uma vida social porque não conseguem ficar muito tempo sentada, não conseguem ficar muito tempo em pé. Quando a pessoa veste uma roupa que marca mais aquela região, o próprio tecido encostando, comprimindo ali a região, causa muita dor, muito desconforto. Então, é uma questão que acaba vazando, inclusive, para a questão da autoestima de quem tem lipedema. Com certeza absoluta, eu não sabia disso. A importância do exercício físico, ela vai muito além da questão estética, né? Como a gente já falou, assim, a questão da saúde, mas nessa fase, principalmente, que é uma fase com declínio dos hormônios, a gente perde proteções vascular, neurológica, óssea e por aí vai, a gente fica muito mais suscetível a ser acometido por doenças. Então, mais do que nunca, a gente precisa fazer atividade no climatério, na menopausa. Com certeza, né? Pela saúde física e também pela saúde mental, né? A gente sabe que o exercício físico, ele tem um grande impacto positivo na saúde mental. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado, esse compromisso, né? Com o nosso corpo, com o nosso bem-estar, com a nossa saúde mental, em estar dedicando um período ali do dia para a prática do exercício físico direcionado. E vale lembrar, gente, que é importante que esse exercício físico ele seja elaborado para a necessidade ali de cada indivíduo. Ele realmente tem que ser customizado, né? Porque a gente tem necessidades diferentes e objetivos também diferentes, né? Cada corpo é um corpo diferente, cada pessoa tem suas peculiaridades, né? Me fala uma coisa, a gente já falou que dá para treinar em casa, né? Mas eu queria que você falasse um pouco que tipo de exercício a pessoa pode fazer em casa. Olha, geralmente, quando a gente fala em fazer atividade física em casa, subentende-se que essa pessoa ela tem ali poucos recursos ou tem pessoas que não têm nenhum, né? Recurso que eu falo de instrumentos mesmo para fazer aí esse exercício em casa. Equipamentos, exatamente. Então, é interessante que se utilize, né, exercícios com peso corporal e exercícios multiarticulares, ou seja, eu faço um agachamento com um desenvolvimento de braço. Eu estou utilizando várias articulações e gerando ali não só um uso muscular, mas também um trabalho cardiorrespiratório, já que eu não estou com uma resistência ali para realizar esse movimento. Então, exercícios multiarticulares
exercícios que se utilizem de instrumentos, de equipamentos, por exemplo, uma cadeira a gente pode utilizar para fazer exercícios, né? O próprio solo da sua casa você pode utilizar para fazer diversos exercícios. Uma escada. Uma escada, perfeito. Não, eu acho que o importante é porque a gente dá desculpas para a gente o tempo inteiro, né? Exatamente. A gente sabe que a gente dá desculpa, o nosso cérebro não quer fazer esforço, e é difícil, às vezes, com a vida corrida que a gente tem, são tantas atribulações que você chega em casa de noite, está acabada e diz, poxa, eu ainda tenho que fazer exercício físico, mas é uma coisa que você está fazendo por você, que ninguém pode fazer por você. Então, eu acho, sim, que se você não tem condição de se fazer uma atividade na rua, faça em casa. E quem tem, comece hoje, comece agora, comece com as condições que você tem, mas comece, saia da inércia, porque a inércia vai levar a gente, infelizmente, para o buraco, aonde a gente não quer ir. Não é isso, Débora? Exatamente, Adriana, perfeita a sua colocação. Começar para ontem, né? Não tem negociação em começar a semana que vem, em começar mês que vem. Isso precisa ser para logo. A nossa saúde precisa estar em primeiro lugar, né? A gente precisa encontrar aí um tempo para praticar exercício físico, para poder desfrutar da vida. Exatamente. Com funcionalidade, com qualidade de vida e até resgatando, né, gente? Nesse período do climatério, eu que atendo várias mulheres, eu consigo perceber que é uma fase que acaba minando a autoestima da mulher, né? Que acaba trazendo aí um estado de prostração, às vezes por não entender o que está acontecendo com o corpo. E a atividade física, ela ajuda muito, né? O exercício físico, ele ajuda muito nessa descoberta, nessa autodescoberta do seu corpo, principalmente aí nessa fase. E outra, o exercício físico é primordial, porque ele dá disposição para a gente, dá vitalidade. A gente dorme melhor, como ela falou, para a questão mental, para a questão física. Tem gente que fala assim, eu não faço atividade física porque eu sinto dor. Você vai sentir mais dor se você não fizer atividade física. Né? Eu tiro por mim, eu tenho 6 hérnias na coluna. Eu tenho tendinite no quadril e eu que não faço atividade física, porque toda vez que eu paro de fazer atividade física, eu morro de dor. Então, não negligencie, é a sua saúde, é o seu bem-estar, é a única coisa que só você pode fazer por você mesmo. Perfeito. Eu costumo dizer que não existe, né, doença de estimação. Então, se você tem aí um quadro, uma questão aí de hérnia de disco, se você foi diagnosticado, né, com alguma limitação articular, física, com certeza esse diagnóstico não impede de praticar uma atividade física direcionada. Então, o ideal é que se faça atividade, o exercício físico, e que você participe aí ao profissional que vai estar lhe acompanhando sobre a existência dessa condição, para que ele consiga encaixar dentro do seu cronograma de exercícios atividades que não vão aí comprometer a sua condição aí encontrada no diagnóstico. Gente, eu queria agradecer por vocês estarem aqui com a gente mais uma vez. Então, a gente está finalizando esse segundo episódio que a gente fez sobre atividade física, que eu convidei a Débora Andrade, que é especialista na área, para trocar tanta informação de qualidade, compartilhar tanta informação de qualidade conosco, e que todas essas informações que ela trouxe sirvam para causar aquele bichinho do incômodo e a gente dizer assim, não, a hora é agora, eu preciso sair da inércia, eu preciso me movimentar, porque isso é a melhor coisa que eu posso fazer pelo meu corpo e pela minha mente. Então, eu quero te agradecer. Eu quero te pedir para você seguir o nosso podcast, para você compartilhar o nosso podcast e para você se inscrever na nossa lista de espera do curso que eu, a doutora Mara Rúbia e a nutricionista Gabi Fidelis estamos preparando para vocês com tanto carinho, para que vocês tenham todas as informações que precisam para navegar por essa fase, que é uma fase que não é muito fácil, mas é uma fase de chamada, é um chamado a gente que é o climatério e a menopausa. Então, muito obrigada para você e, Débora, muito obrigada a você. Eu queria que você aproveitasse para falar qual é o seu Instagram, né, para falar o que é que você faz, fala com a audiência para as pessoas te seguirem.
Gente, eu que agradeço a participação, Adriana, maravilhosa, me acolheu super bem. O meu Instagram é soudébora_personal. Me sigam também, né? Vou estar lá compartilhando dicas sobre exercícios. Estou à disposição para tirarem dúvidas, para compartilharem as histórias de vocês. E muito obrigada, Adriana. E espero vir mais vezes, viu, gente? Falar Por sobre favor. mais temas aí ligados ao exercício físico. A gente estava aqui conversando e quem sabe não vai rolar umas lives aí, um negócio online para a gente fazer junta, né, Débora? Projeto, vamos lá. Eu estou super animada, estou aguardando. Ah, maravilha. Ó, um beijo para você, Débora. Muito obrigada. Eu um que beijo. agradeço e que todo mundo possa estar a partir de agora, né, motivado a iniciar aí essa vida junto à prática de exercício físico. É verdade. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.